Olá, vamos mostrar a aplicação da tabela regressiva do Imposto de Renda sobre resgate e benefícios de renda vitalícia em planos de contribuição variável. Desde 2005, os participantes de planos de contribuição definida ou variável têm que optar pela tabela de imposto de renda que será aplicável quando do recebimento de resgate e benefício do seu plano de previdência. Naquela época, foi introduzida a tabela regressiva do imposto de renda com alíquotas decrescentes que dependem do prazo de acumulação do capital aportado ao plano. Se o participante receber uma renda vitalícia do seu plano de contribuição variável, o prazo de acumulação será apurado pelo método PMP, prazo médio ponderado. Hoje, vamos demonstrar como se faz a apuração da alíquota inicial segundo o método PMP. O método PMP transforma em fração de ano o valor de cada contribuição efetuada ao plano em relação ao saldo total do participante. O prazo de acumulação apurado pelo método PMP depende do valor dos aportes e do momento em que eles são efetuados. Vamos ver um exemplo considerando aportes constantes de R$1.000 por mês durante um prazo de 20 anos. Para facilitar o entendimento, não serão considerados os rendimentos das aplicações financeiras sobre o saldo. Assim, ao final de 20 anos, esse participante terá um saldo de R$240 mil. Um aporte de R$1.000 é efetuado no primeiro dia do participante no plano. Para apurarmos o fator de permanência, multiplica-se R$1.000 por 1, por ser o primeiro depósito. Divide-se por 365 para transformar em fração de ano e encontra-se o fator de permanência desta contribuição de 2,7. No segundo mês, temos o saldo resultante do mês anterior mais um novo aporte de R$1.000, que foi efetuado 31 dias após o primeiro aporte. Com isso, multiplica-se o saldo pelos dias, soma-se ao aporte do mês, transforma-se em fração de ano e soma-se com o fator de permanência apurado no mês anterior e com isso chegamos ao fator acumulado de 90,4. Esse procedimento é efetuado mensalmente até a data da aposentadoria, onde será calculado o benefício de renda vitalícia em função do saldo acumulado de R$240 mil. O prazo médio ponderado para identificação do prazo de acumulação da tabela regressiva é calculado da seguinte forma: divide-se o fator de permanência obtido pelo saldo de conta acumulado, resultando em 9,97 anos de prazo de acumulação. Agora, basta ir na tabela regressiva e identificar a alíquota do imposto de renda referente aos 9,97 anos. Neste caso, a alíquota inicial é de 15%. Note que o prazo de acumulação inicialmente apurado continua sendo contado após o início do pagamento do benefício, reduzindo gradativamente a alíquota aplicável até que o mínimo de 10% seja atingido. Vale ressaltar que a época em que os aportes são efetuados tem influência direta no cálculo do prazo de acumulação pelo método PMP. Portanto, se o indivíduo do exemplo anterior tivesse efetuado um aporte de R$100 mil no mês de entrada no plano, teria um saldo acumulado na aposentadoria de R$339 mil. E o cálculo do prazo de acumulação resultaria numa alíquota inicial de 10%. Por outro lado, se o aporte de R$100 mil fosse efetuado um mês antes da sua aposentadoria, o imposto de renda seria maior, pois este grande aporte ficou pouco tempo no plano. Podemos concluir com esses exemplos que no método PMP, o montante depositado no plano e o prazo faltante para o início do benefício têm influência direta na apuração da alíquota inicial do imposto de renda pelo método PMP. E que o prazo de acumulação não é igual ao tempo de permanência no plano. Use o planejamento tributário ao seu favor quando definir as suas próximas contribuições. Até a próxima!